candidato ao governo do estado, Jefferson Moura, do PSOL, se reuniu de manhã com pescadores e moradores de Itaguaí, Santa Cruz. Ciro Garcia, do PSTU, participou no Fundão de um ato em defesa das cotas no vestibular da UFRJ. E Fernando Gabeira, da coligação Rio Esperança, que reúne os partidos PV, PSDB, DEM e PPS, visitou as comunidades Nova Esperança e Nova Holanda, em Macaé. Confira agora a agenda dos candidatos para esta tarde. Às 3 da tarde, Fernando Peregrino faz caminhada em Mesquita. Às 7 da noite, participa de reunião no Conselho Regional de Odontologia, no centro do Rio. Hoje à tarde, Fernando Gabeira visita a região dos Lagos e o Norte Fluminense. Faz caminhada às 2 horas no centro de Macaé e às 4h30 inaugura um comitê de campanha na cidade de Rio das Ostras. O candidato à reeleição Sérgio Cabral se recupera em casa da cirurgia no joelho na segunda-feira. Às 5 da tarde, Jefferson Moura, do PSOL, dá entrevista à Rádio Saara. Eduardo Serra, do PCB, participa de debate no Sindicato dos Advogados no Centro. Ciro Garcia, do PSTU, dá entrevista para a TV UERJ às 2 da tarde. Às 6h30, participa de ato político no Centro com servidores do Poder Judiciário. E o Repórter Rio conclui hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O nosso convidado, com quem vamos conversar já já, é Eduardo Serra, do PCB. O professor da UFRJ, Eduardo Serra, tem 54 anos. É especialista em planejamento econômico, mestre em engenharia de produção e doutor em engenharia naval. Foi militante do PCB, mesmo quando o partido estava na ilegalidade. Em 2008, concorreu à Prefeitura do Rio. Defende a firmeza ideológica e os compromissos com as lutas populares. Candidato Eduardo Serra, boa tarde, seja bem-vindo ao Repórter Rio, conosco também jornalista Aziz Filho. Boa tarde, Aziz. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos. Candidato, vamos começar falando de um assunto que preocupa o Rio, que são os royalties do petróleo. Eu queria saber qual é a sua posição em relação a esse dinheiro. Deve ficar no Rio ou deve ser dividido com os estados que não produzem o petróleo? Bem, nós temos a certeza de que os atuais contratos sobre os royalties no Rio de Janeiro devem ser cumpridos. O royalty se destina à proteção ambiental e, na nossa opinião, também deve se destinar à pesquisa e produção de energias alternativas. O Rio de Janeiro foi lesado na Constituição de 1988 quanto ao ICMS, então também esse dinheiro vem para compensar um pouco isso. O que nós achamos é que a riqueza do pré-sal, a receita gerada pela exploração do pré-sal, deve ser distribuída nacionalmente na proporção inversa do IDH, quer dizer, as regiões mais carentes devem receber mais esse dinheiro. Mas nós achamos também que a produção do petróleo, do pré-sal, deve ser feita num ritmo mais lento para que ela possa durar mais e não ficar exposta à produção ao interesse das grandes empresas privadas que estão explorando o setor. Mas pelo raciocínio da necessidade de compensação ambiental, candidato, o pré-sal também, se houver um vazamento, se houver um acidente, ele não atingirá igualmente todos os estados. É verdade. Sim, mas aí como a riqueza nacional, uma parte dela fica no Rio, até para prevenir esse tipo de acidente. Nós tivemos agora o Golfo do México, um acidente muito ruim, né, muito drástico, fruto de uma exploração privada, fruto de uma exploração sem muito critério, um risco assumido pela empresa que acaba atingindo toda a população, e eu diria do planeta Terra, né? Mas nós temos também a visão... Mas muito mais da Flórida do que da Califórnia, por exemplo. Por exemplo, muito mais daquela região. Então, uma parte do pré-sal certamente fica no Rio para essa finalidade. Mas como é uma riqueza muito grande, nós achamos que ela deve ser tratada nacionalmente e com esse critério de distribuição de renda e de investimento em energias alternativas. O que não pode acontecer é uma empresa privada extrair todo o petróleo no curto prazo, que é a tendência delas, porque a margem de lucro é muito alta, e aí nos deixar daqui a poucos anos sem energia e sem recursos. Candidato, o senhor defende no seu programa de governo a estatização de serviços que hoje são privatizados, como transporte, por exemplo. Por que o senhor acredita que a estatização vai melhorar esses serviços? Então, duas matérias foram veiculadas agora por esse jornal, uma referente à Transcarioca e a outra das barcas. Se nós tivéssemos na Transcarioca, ao invés de um projeto rodoviário, nós tivéssemos um VLT, um veículo leve sobre trilhos, nós não precisaríamos desapropriar tantas áreas, seria muito mais barato, menos poluente. Parece uma questão técnica, mas é uma questão política, porque o que predomina no setor de transporte são o interesse das empresas de ônibus, são muito organizadas, têm um lobby muito forte, financiam campanhas de vereadores, etc., e impõem os seus interesses. Para a sua campanha elas não doaram, não? Não doaram, nem carona. Então, com isso, esse interesse prevalece e impede que se expanda, por exemplo, o metrô,
As barcas é outra matéria veiculada. O presidente da Barcas S.A. há pouco tempo declarou, pediu aos seus passageiros que não usassem as barcas. Então, esse sistema que já transportou muito mais passageiros do que transporta hoje, como os trens, pela natureza privada da exploração, transportam muito menos, não fazem os horários noturnos, enfim. Esse tipo de serviço, você falou dos transportes, mas eu estenderia também a saúde, a educação, eles devem ser, pela sua natureza, públicos, para que o lucro não predomine, mas sim interesse da maioria da população. Estatizando o transporte, certamente é uma despesa muito grande para o Estado. Não faltaria dinheiro para áreas que estão hoje ainda precisando de investimentos, como saúde e educação principalmente? A forma de estatizar tem que ser bem cuidada. O que nós pretendemos fazer é, primeiro, retomar para o Estado algumas dessas empresas, né? Não renovando as concessões, por exemplo, e criando empresas públicas. Isso tem custo muito baixo e nós podemos, assim, paulatinamente, gradativamente, colocando o setor público com forte presença no setor. E assim, fazendo com que as empresas privadas, nós não vamos proibir nenhuma de existir, elas possam ser complementares ao sistema. Nós temos uma conta de que, sem o lucro aplicado integralmente para as empresas, mas sim com finalidade social, e melhorando a eficiência do sistema, as tarifas podem cair em cerca de 50% no curto prazo, apenas com essa operação de reinvestir os lucros na melhoria do sistema, na expansão das barcas, dos trens e das linhas de veículos leves sobre trilhos. Pois é, e o metrô? O metrô nós pretendemos retomar para o Estado também. É uma operação difícil, é um sistema caro, mas ele sendo privado, ele transporta hoje menos passageiros do que já transportou. Só substituiria ele pelos VLTs, não? Não, são sistemas paralelos, são sistemas que podem funcionar paralelamente. O metrô pesado, de superfície ou subterrâneo, pode ser expandido, mas o VLT de superfície ou elevado, ele é muito mais barato. É a solução de vários países. Então o metrô continuaria expandindo sim, porque tem certas regiões que pedem o trem pesado, pela natureza técnica da operação, se expandiria. Mas o VLT pode cobrir, por exemplo, a área da Leopoldina, pode ser paralela à Avenida Brasil, pode ser paralela à linha amarela, que foi construída sem a previsão de ter trilho, que é muito mais barato, mais eficiente. Praticamente tudo aqui foi construído sem a previsão de trilhos, né, candidato? Agora, para o senhor não deixar de falar sobre um assunto muito importante, a saúde. Sim. Como é que o senhor, eleito governador, né, como é que o senhor conseguiria recursos para melhorar, né, os hospitais e as UPAs? É a mesma filosofia. A saúde como mercadoria é algo inadmissível. O senhor manteria as UPAs, por exemplo? Em certa medida, porque não na forma como elas funcionam. Elas funcionam com o pessoal militar dos bombeiros, têm equipamentos alugados, então elas têm um custo operacional muito alto, mas a ideia de ter um centro 24 horas em alguns pontos da cidade é uma boa ideia. E o salário dos médicos? Olha, esse é um dos gargalos do sistema, né? Como na educação. O salário é muito baixo, tem a greve dos médicos residentes, né, de todo o sistema, mostrando isso. Ela faz com que a profissão se precarize. Os médicos têm vários empregos, né, e isso não atrai para a profissão e faz cair a qualidade do serviço. Então, bons salários. A gente tem que entender que saúde é um investimento social. E, mais uma vez, não pode ser mercadoria. Então, a clínica privada não faz vacinação, não faz ação preventiva, não faz as ações integradas de saúde, que saúde também é saneamento, é água, é moradia. Não vai fazer porque não é da natureza dele. Então tem que ser um sistema público que nós pretendemos expandir gradativamente até oferecer universalidade, sem proibir nenhuma clínica privada de funcionar, na área de segurança, o que o senhor modificaria? O senhor manteria as UPPs que estão surgindo agora? O que o senhor faria? Bom, primeiro a visão sobre a segurança. A segurança e o combate à violência, ela se faz pelo atendimento das questões sociais também. Então, a segurança é moradia, boa qualidade de vida, é cidadania no sentido do emprego, da escola, do hospital, da iluminação pública, do calçamento, da água encanada. E quanto ao policiamento, nós temos uma proposta clara, é a Polícia Civil Unificada. Nós queremos substituir a Polícia Militar, que ela foi criada para perseguir escravo lá atrás, né? Então, pela natureza militar da Polícia Militar, ela não faz o combate eficiente ao crime, nem o patrulhamento, nem a proteção da população pela sua natureza. Então nós queremos uma polícia civil unificada, uniformizada, como é o padrão da maioria dos países. O senhor teria o mesmo salário para a polícia nacionalmente, ou o senhor acha que deve ser diferenciado por região, de acordo com a realidade? Olha, o patamar, o piso do salário dos policiais deve ser muito maior do que é atualmente. Os policiais enfrentam crime, tanto que dizem que a polícia mata muito, mas morre muito também, né? As condições de trabalho são precárias, então o piso deve ser
bem mais elevado. E a habitação, candidato? Quais são os seus planos para acabar com a falta de moradias? Pois é, na questão da habitação até existem bons programas públicos atualmente, mas eles são muito pequenos, eles são de pequena escala. Então, o nosso objetivo é colocar o Estado na habitação, intervindo nos planos de desenvolvimento da cidade, no planejamento urbano, para que se possa privilegiar a habitação nos investimentos públicos. O que predomina hoje é o investimento de motivação de especulação imobiliária. Então, são bairros nobres, investimento privado, e se deixam áreas inteiras sem o provimento da habitação. Então, são programas públicos que nós pretendemos fazer, colocando a habitação como prioridade, inclusive no planejamento habitacional. Com isso, nós teríamos evitado tragédias como a do Morro do Bumba, que ali é o descaso com o meio ambiente, é um lixão colocado sem nenhuma condição técnica e sem a provisão de locais adequados para a construção de habitações populares. As pessoas não têm onde morar, vão morar ali onde tem. E deu a tragédia que deu. Então o Estado tem que estar presente com programas fortes de habitação a baixo custo para a maioria da população. Candidato, o senhor tem 1 minuto agora para as suas considerações finais, já de antemão, agradecendo sua presença aqui no Repórter Rio. Eu agradeço e ressalto a importância de uma emissora pública, né? Nós precisamos de mais espaços como esse para tornar a comunicação mais democrática. Eu queria agradecer a atenção dos eleitores, colocar uma proposta a mais. Nós pretendemos construir uma rede de conselhos populares, eleitos diretamente em todos os bairros, para que todos possam discutir, implementar e fiscalizar a execução das políticas públicas. Essa é uma proposta de democracia direta que nós colocamos para aperfeiçoar o sistema democrático. Eu peço a todos que leiam o nosso programa, que está na página do nosso partido, reflitam bem e votem conscientemente no PCB número 21. Candidato Eduardo Serra, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigada, Aziz Filho. Obrigado.